Bom, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho o grande prazer de estar aqui com o professor Azenildo Moura Santos. Professor Azenildo, começar dizendo que ele é um grande amigo, em primeiro lugar, e também membro do Grupo de Estudos em Psicofisiologia e Treinamento aplicado ao exercício ao esporte, que é o grupo de estudos aí que a gente tem, que a gente acaba levando juntos. Certo? Vou fazer uma breve leitura do currículo do professor Azenildo. É uma leitura um pouco cansativa, extensa, não cansativa, mas eu acho que é mérito e é importante. Então, o professor Azenildo ele tem pós-doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Departamento de Análise Clínica e Toxicológica da USP, estágio pós-doutoral como pesquisador convidado na Section for Sport Science Department of Public Health, Aarhus University. Ou Aarhus fica mais chique, professor. Aarhus University, na Dinamarca. Foi bolsista CAPES, CNPq, doutorado sanduíche na Goldsmith University, Departamento de Sociologia da Universidade de Londres, também com fomento da CAPES, graduado em Educação Física pela FEFISA em 1994. E pesquisador do Laboratório de Biologia Celular e Molecular do Músculo Esquelético da Universidade Federal do Maranhão. Além disso, o professor Azenildo publicou esse livro, que é a principal referência que a gente tem aí no Brasil sobre anabolismo, né? O Mundo Anabólico, análise do uso de esteroides anabólicos no esporte, publicado pela editora Manoli, que está na 3ª edição. E aí o professor Azenildo vai nos dar hoje a oportunidade de conversar um pouco a respeito do mundo anabólico, propriamente dito, e das questões relacionadas com o doping de uma maneira geral. E aí, professor, eu queria começar, a gente tem um canal educativo, né? E aí eu queria começar perguntando para você sobre as suas experiências internacionais e qual que foi a principal aí diferença que você sentiu nas pesquisas aqui, nas pesquisas fora. Acho que isso é importante para todo mundo que está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo e mais uma vez muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Para mim é a primeira oportunidade de estar fazendo uma entrevista, um bate-papo assim, que ao mesmo tempo que tem um contexto, né, científico, mas tem uma informalidade que é bom que a gente tenha um feedback, né? Acho que acaba sendo mais... Muito legal, bem interessante. Eu que agradeço e estou à disposição já de cara. Gostaria também de ressaltar, em meio a essa leitura toda, o pessoal do laboratório, que recentemente publicamos mais um artigo, o pessoal do Laboratório de Pesquisa em Desempenho Humano, lá da Universidade de Pernambuco, que é do campus Petrolina. Então, esse pessoal já estou também há um bom tempo. Com certeza, isso é importante. Né? Mas é bom ter sido chamado, inclusive, para poder compartilhar um pouco da experiência. Nem sempre a gente tem essa chance de poder compartilhar a experiência, não só de pesquisa, mas da viagem em si, toda a estrutura. E a maior diferença, já respondendo, é a estrutura. Realmente, lá fora a gente tem um suporte, eu sempre falo da questão do respeito ao profissional, respeito à primeira pessoa, depois ao profissional, e além disso a gente ainda vê um reconhecimento em cima da pesquisa, né? E todos são bem reconhecidos, respeitados. Essa estrutura que a gente tem é um diferencial muito grande lá fora, né? Dos acessos, não é só
internet de altíssima velocidade disponível em qualquer, mas da própria estrutura mesmo, dos acessos que você tem aos prédios, à biblioteca, o material que é de primeira, tudo muito acessível, né? Acessível. Os profissionais também são bem acessíveis. Isso é um diferencial. Você ficou quanto tempo lá? Primeiro você foi na Inglaterra, né? Depois... Na Inglaterra foram 2 momentos, um como durante o doutorado, que foram 6 meses, e depois mais 1 ano como pesquisador visitante. No pós-doc? E no pós-doc foram 10 meses, né? 10 meses. Lá na Dinamarca. E aí E o doping lá é um tabu também? Porque aqui a gente, e aí acho que já deixa também claro, né, que a gente não tem como objetivo aqui julgar o uso ou não uso, muito pelo contrário. Esse não é o principal objetivo que a gente tem nessa live. Mas a gente sabe que discutir doping no Brasil é meio tabu, né? É meio politicamente incorreto. Mas eu queria saber se lá tem essa mesma vibe da discussão do doping, é encarada de uma maneira mais tranquila? Se a gente muito mais tranquila. Realmente aqui no Brasil é impressionante, porque você já citou o nosso livro, que é um trabalho que, graças a Deus, tem crescido e vem crescendo, com bons parceiros, né? E já estamos planejando, a gente pode falar depois, mas para nossa surpresa, foi o primeiro livro no Brasil a discutir essa temática voltada não só para a questão do doping, mas para o uso do hormônio, tanto no esporte como no exercício. Um contexto também que não é só de esporte de alto rendimento, mas no fitness, assim vai, né? A questão recreativa. E continua sendo realmente um tabu, né? Lá fora as discussões já partem mais para até críticas do sistema antidopagem, né? O centro onde eu estava, lá que é o Centro de Ciências do Esporte, que fica inclusive dentro do Departamento de Saúde Pública lá da universidade, eles organizam a cada 2 anos um simpósio exatamente para discutir doping, e discutem não só a questão do doping, mas todo o sistema antidopagem. Então, o nível das críticas lá está muito além do que a gente, até mesmo do que eu imaginei, sabe? Então, eles já discutem até a questão da problemática do doping genético, e nós ainda estamos vendo a prevalência de uso num aspecto mais epidemiológico no país, quer dizer, temos um caminho muito longo ainda para percorrer. E me fala uma coisa, para a gente primeiro dar boa noite ao professor Douglas, que trabalha comigo lá na Universidade Metodista, professor Rodrigo, muito obrigado pela presença de vocês, professor Denis, Vicchiato, o nível está legal, professor, e todos os professores que nos acompanham. Eu queria, antes da gente entrar na discussão efetiva do doping, o que é doping? Se tivesse que categorizar, doping conceituar, doping é o quê? Nossa, vamos falar algo bem geral, então, e não tão técnico. Mas, vamos dizer, num contexto bem mais resumido, seria toda substância, tanto fisiológica ou não fisiológica, injetada, ingerida, ou até mesmo métodos, né, que visam a melhoria da performance de forma ilícita. Por exemplo, eu ouvir música durante uma competição de corrida, isso pode ser doping? Se for proibido Se for proibido, sim. É doping. Então, o doping tem uma questão legal, né? Ela depende da legislação específica da modalidade. Exatamente. Mas pode ser considerado um recurso ergogênico. E qual a diferença? Todo doping é um recurso ergogênico, ou seja, aquele que promove, né, a melhoria do trabalho, né, ergogênico. Não vamos ser tanto, mas o termo, em termos gerais, seria isso, melhoria do trabalho. Então, se uma música vai melhorar seu estado de concentração, isso pode ser considerado um recurso ergogênico. Mas não é doping, porque isso não está na listagem. Né? Então, doping é o que está na listagem. Isso. Essa listagem, se não me falha a memória e meu conhecimento, ela é lançada sempre no primeiro dia útil de cada ano, é isso? Ela é atualizada pela Agência Mundial Antidoping no primeiro dia útil do ano. Então, dia 1º de janeiro de 2020 vem a nova listagem. Isso, atualizada. É uma listagem com a lista das substâncias, que são 7 categorias, né?
que engloba tudo, inclusive não só a substância, mas métodos também, e entre também as substâncias e métodos controlados que vão permanecer, ou saem ou permanecem durante aquele ano, né? Então, assim, em 2020 a gente também vai conhecer substâncias que estarão sendo controladas. E aproveitando antes de, né, sem querer te cortar, mas já te cortando, que é isso? O antidoping vem sempre depois do doping, né? Então, eu posso entender que em 2024 alguém vai descobrir um doping que foi utilizado em 2020. 2028 em 2020, 2032 em 2024. É uma corrida A atrás história tem falado exatamente isso, tem revelado isso. Isso é algo que a gente tem que falar, não pode estar, né, sem tabus, né, e a função aqui é esclarecer mesmo, né? O bate-papo é isso. Então, esse é o objetivo. Direto ao ponto, o antidoping ele realmente está bem atrás do doping. Então eu não consigo dizer hoje, os atletas que competiram nos Jogos Olímpicos de 2016, eu não consigo afirmar que, com 100% de certeza, que nenhum deles ali estavam dopados. Também não posso afirmar que estavam, mas não posso... É isso, não pode dizer que todos estavam limpos. De acordo com os testes que foram feitos naquela Olimpíada, 2016, por sinal, no Brasil, estão limpos, ok. Aliás, tudo é feito em ordem. Mas a última decisão da UADA foi justamente preservar as amostras que antes eram de 6, passaram para 8, de 8 para 10, e daqui a pouco, quer dizer, em suma, todos os resultados, o que a gente está vendo hoje, eles na verdade são temporários, não é? Quer dizer, os pódios são temporários. Aconteceu isso com os atletas de Londres, 2012, né? Que foram retestados e alguns perderam medalhas. Lance Armstrong também, né? Essa já é outro contexto aí do Tour de France que é emblemático, né? Ele é um dos que a gente chama dos scapegoats, que foram pegos para bode expiatório, como o caso do Ben Johnson, né? Como o caso do Ben Johnson. O Ben Johnson é um caso lendário que sempre está nos livros de doping, de história, etc. Aproveitando nosso livro também, enfim. Você comentou que os últimos Jogos Olímpicos foram realizados aqui no Brasil em 2016 e o LADETEC, que era o laboratório brasileiro credenciado pela Agência Mundial Antidoping, ele foi fechado, né? Então, os exames não puderam ser feitos aqui. Ele era um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro e por falta de verba foi fechado, é isso. E aí os exames foram realizados em outro país. O caso do LADETEC é uma coisa lamentável, né? Para encurtar a história é longa, que isso aí foram anos, e como a gente estava conversando aqui, off, mas vamos colocar, né? Mas isso também é consequência de todo o cenário que o Rio de Janeiro tem atravessado, né? Vamos ser bem claros, e não foi diferente com o LADETEC, como você falou, né? Fazia parte também da UFEG, né? O LADETEC era o único laboratório credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional de fazer os exames antidoping, inclusive de competições internacionais, e seria, né, caso não tivesse acontecido nada, né, o laboratório sede para as Olimpíadas, sendo que aconteceu, né, antes das Olimpíadas, antes até mesmo da Copa do Mundo, que também é outro grande evento que tivemos e deixamos passar, né, tanta oportunidade que foi perdida, mas começaram a faltar realmente verbas mesmo para material simples. Isso foi que veio à tona depois, e isso em consequência aconteceram algumas especulações. Aí eu não posso estar falando muita coisa, porque aí eu posso falar coisas que não estejam muito dentro do contexto aí, mas aconteceram alguns casos falsos positivos, que chamam-se, enfim, e ele terminou sendo descredenciado. E houve, né, uma movimentação política para se criar um outro laboratório, por sinal publicamos sobre isso, como eu comentei, né? Publicamos um artigo falando sobre a questão das falhas dos programas antidopagem, mas esse laboratório que foi criaram outro laboratório, não houve tempo hábil
para que ele fosse credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional. E aí o que aconteceu, né, como você já falou, todas as amostras, que é um custo altíssimo, né, foram enviadas para fora, para a Europa, para que foram testadas até onde eu sei, Suíça. Não sei se eles dividiram ainda as amostras. Lá na Suíça para outros países. Mas imagine que você tem todas as provas individuais e coletivas sendo enviadas. Quer dizer, é uma fortuna isso, né? Isso fica em milhões de dólares. É mais um exemplo de como o esporte foi mal aproveitado aqui. Né? Seja bem-vindo, professor Yuri, professor Antônio, Thaís, Iago. E, professor, aproveitando, como é que surgiu o doping? Sei que você gosta de história. Então, como é que surgiu o doping? Uma vez eu ouvi na graduação que o doping tinha surgido com mel e não sei o que o mel foi o primeiro recurso ergogênico que o pessoal tinha. Não sei se isso é verdade ou não, mesmo porque eu não sou. Mas como é que surgiu o doping? Nossa, há várias histórias. Vamos lá, deixa eu ver. A mais antiga ainda de que mel, eu vou lá para os tempos bíblicos. Na verdade, desde os gladiadores, não é? Os gladiadores, eles sempre tomavam algo, né, que eram misturados ao vinho, né, que já para poder dar aquela sensação de força, mas eles acreditavam que se você fizesse, por exemplo, comesse o coração do leão, entendeu? Você ficaria mais forte. Isso, né, os testículos do touro. Interessante que parece que já estavam antecedendo já todo o pensamento que foi mais ou menos por aí que foi descoberto e foi sintetizado o hormônio mesmo, o hormônio, né? Que foi justamente extraindo de testículos de boi, de testículos de porcos e etc. Mas essa é uma das histórias, já desde os gladiadores que já faziam uso disso já. E vem, né? Até os nossos tempos. É mais ou menos por aí. Na América do Sul, pelos índios, não é? Mesmo a próprio uso da folha de coca. Né? Isso foi doping um dia. Hoje ainda não é doping, na verdade, a folha em si, a cocaína sim, é considerada, né? Mas não a folha de coca por esse uso lá que é diferente, né? Nesses países latino-americanos. Mas tem essa aí já dos tempos dos gladiadores, né? Que isso é lá. Me fala uma coisa, né? Então, já que você comentou da elaboração do hormônio sintético, né? O hormônio sintético comparado com o hormônio endógeno, primeiro que a gente não tenha, pelo menos a meu conhecimento, a gente não tem na literatura um ciclo de uso adequado de hormônio, mesmo porque uma pesquisa randomizada, controlada, não permitiria que a gente ficasse na tentativa e erro para poder ver o que daria, o que induziria a uma deficiência fisiológica ou não. Mas a gente sabe que professor Gustavo, muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pelo prestígio, mas a gente sabe que existe tentativa e erro, sabe que muitas pessoas utilizam, a gente não está aqui para julgar ou não julgar, mas me fala uma coisa, o risco ele é iminente, né? Sempre é não controlado, como a gente tem risco de várias intervenções, de várias coisas. Mas esse risco biológico do uso da substância sintética, o que você comenta a respeito disso de uma maneira mais diretiva? Você acha que a possibilidade, hoje, perante o que a ciência mostra, a possibilidade de algum prejuízo fisiológico gerado por uso dessas substâncias, ele é significativo? Mas essa pergunta é bem generalizada. Bem generalizada. Bem, mas também sendo bem direto, o risco sempre irá ocorrer, sempre irá existir. Agora, porque você falou algumas coisas, e um dos princípios também que nós temos é a individualidade biológica. Então, não tem como prever a resposta de uma substância em mim e a mesma substância em você, tendo a mesma dosagem,
mesma origem. Mas, etc. por exemplo, existe um Então, risco geral. Claro, como mas é uma substância sintética. Da mesma forma que eu faço a utilização de um analgésico, que por sinal alguns analgésicos também são considerados doping, mas vamos lá, um analgésico mais que não seja doping, né? Da mesma forma que há realmente efeitos adversos, existe uma farmacocinética X, existe tempo de vida útil, né? E assim vai, é a mesma coisa, nós estamos falando de uma substância sintética, não é só porque é hormônio. O que acontece e o que eu tenho falado, por isso que realmente poucos falam sobre isso, alguns colegas hoje eu tenho visto já falando, comentando sobre isso, dando palestras, que estão indo por essa linha, que é redução de riscos, né? Vou citar aqui, bem citado, né? O Adam é um dos que eu conheci recentemente, ele gosta de usar redução de danos, e é por aí. Porque haverá realmente uma sobrecarga, não é? No organismo, porque é uma substância sintética e o fim a gente está colocando em um organismo saudável, pelo menos teoricamente saudável, né? O que acontece hoje que a gente tem de acesso é que hoje nós podemos estar monitorando, não é, com maior vamos dizer, amplitude, porque não só a questão dos exames, mas a resposta individual. Acho que vai meio ao encontro disso a questão que hoje falam do mapeamento hormonal, né, que é você mapear ali, ou pelo menos fazer exame pré-utilização dos anabólicos, dos esteroides. E também acho que adiciona essa pergunta, porque sempre que o indivíduo usa o anabolizante esteroide, não é só o anabolizante esteroide, né? Ele também usa uma série de substâncias que tentam, de alguma forma, tamponar o prejuízo fisiológico que foi causado pelo uso do anabólico, né? Isso pode gerar sobrecarga hepática, renal, como também a gente tem casos de pessoas que acabaram utilizando por muito tempo e que permaneceram saudáveis, né? A resposta fisiológica não foi tão prejudicada. Existem casos, interessante, existem casos, eu conheço pessoas que fizeram uso durante anos, muitos anos, não é? Esteve sempre também preocupado com a dosagem, né? O tipo de substância, principalmente a procedência da substância, porque o que acontece é que assim, o hormônio ele tem um fim terapêutico. E aí a gente dizer que ele não causa um efeito realmente positivo no desempenho, isso aí é uma falácia, é mentira, né? Vamos ser bem direto. Ele causa realmente efeito, ele tem realmente seus efeitos mesmo, há realmente aumento e tudo. Se a gente entrar, talvez, aí seria uma outra live aí comentando esses efeitos nos treinamentos de força, na potência, pode ser, tudo, pessoal... é outra coisa. E isso é efetivo. Vou abrir uma aspas. Então, e foi por conta de ignorar essa efetividade da substância que o Colégio Americano de Medicina do Esporte caiu realmente em descrédito na década de 70, porque até então todos sabiam dos efeitos dos hormônios em si, não é? E ela ainda negou durante anos, até que emitiu um parecer dizendo que de fato, não é, sobre treinamentos, né, controlados, etc. Isso nós comentamos também na nossa produção, mas há realmente um efeito aí positivo. Então, como você falou, não é só o uso do hormônio, existe uma série de outras substâncias que também não é só para questão para reduzir os efeitos, não é? Existem outras substâncias que são feitas também, o uso de anfetaminas, de diuréticos, que não é por conta do uso só dos hormônios em si, mas é porque depende muito do que se quer atingir, né, com o uso de substâncias, seja ela realmente considerada doping ou não, né? Eu falo aí exemplo dos lutadores, né, que precisam realmente ter um controle muito maior de peso, não é? De repente dos levantadores de peso. Então não é só o uso de hormônio que vai aí, né? Tem outros ergogênicos. Como eu falei, o hormônio, ele é um ergogênico aí que um dos, um dos, né? Anfetamina seria outro, mas é outro, né? Cocaína seria outro. Engraçado que não tem, é contraproducente, mas... E a maconha? E alguns também. Uma vez eu ouvi que era considerado doping para o Comitê Olímpico Internacional uma substância que ou melhorava o desempenho
ou prejudicar, tinha que atender 2 desses 3 critérios: melhorar o desempenho, prejudicar a saúde do atleta e denegrir a imagem do esporte. Primeiro, isso procede ou não? Segundo, a maconha é doping? Maconha sim, Mas todos os entorpecentes são considerados doping. Eu entendo a maconha doping numa modalidade de atenção, foco, baixa excitação, mas se o cara joga futebol, ou o cara atividade de potência e o cara usar maconha, ele é considerado doping também. Não tem essa relatividade. Não tem. Está na lista doping. Está na lista doping. Entendi. Não tem. Não tem. E outra coisa, tem esse detalhe de pressupor a inocência. Não, nenhum atleta é inocente, porque ele também é responsável por tudo que ele ingere, qualquer método que ele adotar, ele também é responsável. Por mais que ele não tenha conhecimento disso, uma água mineral que tiver batizada, né, vamos dizer assim, se tiver usar alguma substância, ele será punido por isso. E você falou das outras áreas para força, para não sei o que, o pessoal já está comentando ali para você para fazer. E aproveitando a pergunta que o Denis fez, o Denis perguntou sobre o passaporte biológico, que e ele vai resolver mesmo o problema do doping? Eu não acredito que vai resolver, não. Primeiro, só, o que é o passaporte biológico? Você que é um... Passaporte biológico na verdade, é o registro de tudo que aquele atleta ingeriu, ou na verdade é um perfil que ele fala passaporte porque realmente ele começa a registrar, né, como passaporte. Desde que o indivíduo foi federado, começa um registro ali sobre... O que acontece é que, exato, mas o que acontece é que como no passaporte a gente precisa de um passaporte para toda vez que entrar no país e dar o carimbo lá, né, de entrada e saída, esse atleta todas as vezes que ele entrar no cenário de competições, né, onde ele for passar por controle de dopagem, ele vai toda vez ter registrado naquele passaporte, né, todos os exames dele, o perfil biológico dele. Então, cada alteração que tiver... Mesmo que essa alteração, desculpa te cortar, mas eu te cortando, mesmo que essa alteração esteja dentro do limite fisiológico de um determinado hormônio. Sim. Por exemplo, se eu aumentei 40% meu hormônio, mas ele ainda está dentro do limite fisiológico que eu tenho ali de produção endógena, também isso vai servir como categorização de doping. Tudo isso será registrado. Então, o que acontece é que há um controle bem maior, mas isso pode até inibir alguns, mas isso não evita. A gente sabe que temos consciência, não só eu, mas a própria WADA, né, o Dick Pound, o presidente anterior, falou que é uma corrida que já sabe que quem está na frente é o doping. Mas qual é a nossa função? Educativa. Não é? A gente não está aqui apenas para pressionar e dizer que não é assim, não é assado, mas como eu falei já no início, a gente está fazendo um trabalho educativo, mostrando que existe várias outras coisas e substâncias e métodos também disponíveis que não são tão danosos, né? E que mesmo que haja um uso assim, mas que esse uso não venha a causar realmente risco de vida, ou seja, redução de risco mesmo. Né? Porque hoje tem uma coisa bem interessante que eu não falo. A gente tem visto, eu jamais imaginei que iria ver nesse nível, as pessoas mais preocupadas em que tipo de substância vai usar por quanto tempo do que treinar. Que aí cai no meu outro tópico. Pois é. O doping para o esporte e o doping para o fitness. A gente sabe que no esporte, muitas vezes o doping vem acompanhado de cargas de treinamento elevadíssimas e a gente sabe também que o doping tem uma interferência muito grande no período de recuperação. E o cara recupera melhor, treina mais, treinando mais, adapta mais e isso acaba virando um ciclo. Agora tem o inverso também, o fitness é uma tentativa do esporte. Então tem o cara que usa o doping e treina aquém da capacidade máxima, muito próximo da máxima que ele tem, para poder ter as adaptações que são efetivamente provenientes dessa intervenção. Então, o que você comenta a respeito do uso de substâncias ilícitas, vamos assim colocar, pela listagem, né, levando em consideração a listagem, no ambiente do fitness, por exemplo?
É que no ambiente do fitness não há controle, não existe o controle, né? Principalmente se partir se for ainda a gente falar fitness, mas que são competições que não são de esportes olímpicos, mas são esportes competitivos como o culturismo ou até mesmo a nova sensação aí, ou já quase terminando do CrossFit. Enfim, são atividades, ou alguns podem questionar se estão em esporte ou não, mas são atividades competitivas, né, que exigem resultado, desempenho, etc., mas que não estão sobre o controle da UADA, né? Ou seja, nem toda federação também está sobre o código antidopagem, né? É bem diferente isso. No contexto esportivo, a gente vê que alguns atletas, principalmente os atletas de países envolvidos, o uso, na verdade, de substâncias, né, que são consideradas doping, eles entram mais quando está se objetivando uma quebra de recorde, uma permanência no pico, não é? Por um tempo mais prolongado do que o normal, né? O Ben Johnson mesmo falava, e o próprio técnico dele, Charles Francis, já falecido, que a quantidade que se utilizava e que se utiliza em vários esportes, né? No caso no atletismo, nos esportes que exigem força, potência, resistência de força, etc., mas as quantidades são muito menores do que quando o pessoal, hoje a gente tem visto o pessoal usar apenas para aparência, que já é sei que é outra temática que você já tinha me puxado para falar, mas são quantidades muito menores e na verdade elas usam, como eu falei, quebra de recorde, permanência no pico, né, de performance e principalmente para acelerar a regeneração. Não é só para suportar um treino mais pesado, não, porque isso aí existe outras capacidades, outros recursos, não é só, né? Porque aí quando a gente fala, parece que é só o hormônio aí, é o demônio da vez, história, não, né? É isso, não é bem assim. Mas quando fala-se de rendimento, existe todo um suporte aí que dá um amparo, né, ao desempenho. E tem como controlar o risco? De maneira bem prática, assim, ó. Quero usar. Controle não. Controlar não. Monitorar sim. Certo. Porque, independente até mesmo do uso de qualquer substância, pelo menos todo atleta que se preze, por mais que, se for falar no Brasil, a gente não tem estrutura. Nem laboratório, mas a gente tem, né? E aí a gente não está aqui para estar contando piada, né? Mas, pelo menos, eu falo por mim, meus colegas, né, do passado do atletismo, mas todo início de temporada, final da temporada e início, sempre a gente buscava, né, se a gente tinha plano de saúde ou se não, se tinha algum colega, para fazer um check-up. E esse check-up é justamente um monitoramento básico, que não é só, são exames laboratoriais, é uma série de exames, a gente até cita alguns no livro, mas é mais além disso, eletrocardiograma, ecocardiograma, a gente faz, inclusive, check-up dentário, entendeu? Além dos exames de sangue, né? Desde um simples hemograma, urina, fezes, hormônio. É uma bateria grande para a gente saber pelo menos o mínimo que está se passando, tanto no final da temporada como no início da temporada. E visto isso, é possível que o indivíduo use, minimize o risco e acabe não tendo problemas. Se for uma decisão, porque ainda tem a questão empírica, né? Porque, como você bem falou, não existe algo determinado, assim, ciclos de hormônios, de esteroides anabólicos. Não só dos esteroides, mas alguns que não são derivados de colesterol, né? Por exemplo, uso de insulina, uso de hormônio de crescimento. São critérios bem diferentes, né? São protocolos também bem diferentes. Mas você monitorar não é sozinho que você monitora. Também precisa de um suporte de uma equipe aí por trás, não é? Para você estar
podendo, não é só ler o resultado e conferir. E ver se o risco está no meio. Não, está bem arriscado, não é bem assim, né? Porque só o próprio, como a gente fala, fisiologicamente, o treinamento, ele é um recurso ergogênico. O que ele provoca de mudança no organismo é muita coisa. É muita coisa. Não é à toa que a gente melhora até... Poxa, a gente tem tudo. Endorfina, tudo que a gente tem, né, que é uma descarga de várias substâncias que o exercício, né, e o treinamento intenso provoca. E o doping estético? Você estuda essa linha do doping estético? O que seria o doping estético? Então, o doping estético, na verdade, esse é um termo que fomos nós que utilizamos pela primeira vez esse termo. Na verdade, é até uma adaptação do que já chegaram a comentar de algo cosmético, mas a gente está falando do uso da substância em si para a melhoria da aparência, simplesmente aparência, não é desempenho mais. E claro que a gente tem os esportes no meio fitness, que hoje a gente tem as categorias até divididas, não é só o bodybuilding, né? Mas a gente hoje tem o classic, o figure, né? Bikini, etc. Ali realmente é bem aparência, ali é aparência. Mas existem critérios, né, de simetria, etc. Definição. Hoje nós podemos ver e constatar, na verdade, apresentamos os 2 trabalhos ano passado, e com estudos de casos de doping estético, que é justamente, vamos dizer, para corrigir, né, corrigir falhas nessa simetria, né? Como? Ou seja, um ombro, né, que não está tão simétrico, né, com o resto do corpo, ou até mesmo a lateral, né, o vasto lateral, ou panturrilha, e isso é feito através de injeções de hormônios. Alguns usam óleo mesmo. Óleo. É porque normalmente são utilizadas substâncias oleosas, e essas oleosas, aqueles que estão fazendo com as substâncias que pelo menos é conhecida, são feitos com hormônios mesmo, esteroides anabólicos, né? Porque depois o organismo vai absorver, né? Então são feitos com uma seringa específica, com uma dosagem específica, né? Com aplicação específica, pelo menos entende-se que deveria ser assim, né? Aqueles que não competem e é puramente estética terminam fazendo o uso de óleo mesmo, óleo inclusive de cozinha, né? Mas injetar óleo de cozinha. E já temos casos de amputação, né, por conta disso aí, que você vem a necrosar, o organismo não absorve algo desse tipo. Esse caso foi no Brasil? No Brasil tem vários. Não, todos os casos que estudados são brasileiros. São brasileiros. Isso que você apresentou no congresso do European Congress. O primeiro nós falamos isso. A primeira vez nós apresentamos sobre doping estético foi em Essen, na Alemanha, em 2017. Depois apresentamos 2 estudos de casos já inclusive culturistas mesmo, que competiam, etc. Um ainda que já fazia por um bom tempo, competia, e outro que fazia uso, e foi um dos casos que ele teve necrose no bíceps, com remoção parcial, etc. E esse doping estético, a injeção do óleo, para o pessoal ficar mais ligado no que a gente está falando aí, ela ocorre principalmente em modalidade de fisiculturismo, não? Os estudos de caso que vocês tiveram foram... Os estudos de caso não foram com óleo, não, foi com hormônio mesmo. No tecido local, no subcutâneo. E isso acaba causando um edema, uma síntese proteica? É temporário, apenas estético mesmo. É simplesmente para provocar uma inflamação local. Termina inflamando em alguns casos, mas isso é feito 2, 3 dias antes de competição. Isso já é algo bem comum já no meio, não é de agora. Acredito que documentado agora. Eu não vi na literatura antes de publicar nada desse tipo.
Mas isso já acontece há muito tempo, é a mesma coisa do doping. O doping já é algo muito antigo, né? O doping estético acontece desde quando? Há décadas. Há décadas, eu não sei precisar, mas isso acontece há décadas. Assim, faz parte, da mesma forma que faz parte o uso não é que eu estou falando aqui, todos fazem isso, só crescem porque é isso, não é assim. Ninguém está nessa linha de raciocínio. Mas é interessante que a gente vê pessoas que estão preocupadas, não, é melhor fazer isso, né? Então não vamos treinar, né? A gente está falando de um atleta que treinou durante muito tempo, escolheu uma competição X, fez toda a dieta lá antes, dietou, chegou, houve alguma falha e é uma decisão, inclusive, muito particular de fazer isso. E como eu falei, é uma substância que é utilizada e absorvida. Esses indivíduos que fizeram uso de óleo mesmo, né, na verdade, isso começou fora do Brasil com uma substância chamada Sintol, que na verdade não é hormônio, está mais para analgésica, etc. Existem aberrações aí que você foge completamente da dissimetria, de tudo, não é? Então é uma substância que o organismo não absorve, que fica encapsulado, aí sim. A gente tem casos aí seríssimos. E não são alguns se intitularam fisiculturistas, mas nenhum fisiculturista profissional vai recorrer a um tipo de doping. De doping. É a mesma coisa que a gente pegar um ciclista do Tour de France para ele usar uma bicicleta elétrica, entendeu? Ou patinete elétrico, está na moda aqui em São Paulo. Hoje em dia você nem para empurrar você quer mais, tem que ser motorizado. E tem alguns, acho que acabei de certa forma perguntando isso para você no início, mas retomando, a gente vê que existe uma permissividade maior do uso de algumas substâncias em alguns países norte-americanos, nos Estados Unidos, em alguns países europeus. Existe realmente isso? Essa é a primeira questão. E a segunda ouve-se falar muito que existe dentro do suplemento alimentar algumas substâncias que são ali colocadas, por isso que antigamente falava-se que o importado era melhor que o nacional, porque existia ali algumas substâncias que não foram colocadas. Professor Fábio Sischini, do Viajando pela Fisiologia, meu irmão, muito prazer tê-lo aqui. E aí, de certa forma, isso é verdade? Antigamente rezava essa lenda, ela era real, que o suplemento importado era melhor que o nacional? Era, não é. Ainda é. Ainda é. Não mudou. Não mudou. Não é lenda, não. A gente está falando disso de critério. Claro, não estou falando que o nacional não presta. Aí não. Hoje, é bom hoje a gente conseguir ver bons laboratórios que estão preocupados realmente com pureza, com coisa bem mais criteriosa. Mas aí é que está. Quem começou não foram os laboratórios brasileiros com essa produção, não foram eles. Então, assim, muitos laboratórios europeus e produtos europeus, ou até mesmo norte-americanos, têm realmente uma qualidade altíssima, fora que concentrações que nós não temos, substâncias. Mas tem alguma substância ilícita ali no meio? Algumas sim, que são consideradas, inclusive, para o Brasil, sim, para a UADA, sim, mas que para o país, não. Exemplo, o pré-hormônio, ele é considerado doping, mas nos Estados Unidos ele é considerado suplemento. Então, ou seja, você está legalmente fazendo uso de uma substância, porque a legislação permite, né? Mas o pré-hormônio ele está dentro da listagem antidopagem, de antidoping, da lista antidoping. E como se falou, alguns esportes, existem realmente alguns esportes que não assinaram o código da UADA antidoping. Tem alguma relação disso pelo fato do futebol americano não ser um esporte olímpico ainda, professor? Porque eu fico imaginando, se o futebol americano fosse olímpico, teria uma medalha de ouro a mais para o Comitê Olímpico Americano, né? Mas a gente sabe que força e potência ali
são exemplos de capacidades físicas determinantes. Nossa, tá? a gente vai entrar num contexto cultural aí também, né? Porque os Estados Unidos não precisa que o futebol americano vá para as Olimpíadas para que ele seja assistido, idolatrado, é cultural. Quer dizer, eles vivem isso, quer dizer, é como o brasileiro para o futebol, né? O brasileiro não sabe outro esporte que não seja futebol. Monocultura, né? Esportiva. Aqui é monocultura, né? É uma monocultura, bem colocado. Eu tenho minhas críticas, porque você vê, o país que, de fato, se ele fosse de futebol feminino, aí a gente vai entrar outra coisa bem mais. Daí eu nem... E você tem competência para falar sobre isso. Não, o Brasil nunca foi país de futebol. Então, assim, nós temos atletas excepcionais do futebol feminino, do futebol de praia, do futebol, né, de salão, do futsal, com nomes aí, né, nossa, inclusive um deles é meu conterrâneo, o Manuel, e a gente não tem esse destaque. Se isso fosse nos Estados Unidos, existiria um esporte idolatrado, como o futebol americano, o beisebol, o basquete, o NBA, hockey, né? Pois é, o hóquei, no gelo, inclusive, que nem isso nós temos. Né? E me fala uma coisa, aproveitando, primeiro, professora Ticiane, seja muito bem-vindo, professor Matheus, Marcos, Silvinho. O professor Bruno perguntou aqui, no caso de indivíduos que sofrem algum problema hormonal, como, por exemplo, o aumento excessivo da produção de hormônio, isso é considerado doping? E aí eu vou fazer um paralelo. E aqueles que sofrem a redução da produção do hormônio? A gente sabe, aí, já que a gente está falando do futebol, o Messi teve um problema com a produção de GH, e aí teve que fazer o uso exógeno do hormônio do crescimento e tal. Então, para os dois lados, o cara que o produz muito é doping, ou não, se ele produz endogenamente, embora eu desconheça casos assim de produções... Não, existe casos sim, não de... existe casos no feminino, inclusive com muitas polêmicas, porque a mulher, é interessante que a mulher precisa provar que é mulher, é outro problema bem... não é só mais o exame visual, ela tem o exame hormonal também, então existem as taxas que a mulher precisa bater, não é? No homem não é diferente, mas tem poucos casos nesse sentido. Mas se acontecer para cima, é um controle que precisa ser feito em conjunto com o médico da delegação e o médico do Comitê Olímpico Internacional, e aí isso aí até que ele normalize. Mas não é um doping, né? Isso não é considerado realmente doping, né? Tanto para mais como para menos, isso pode ser monitorado e buscar um controle para que ele não seja acusado... Né? Mas ele, se for comprovado que é endógeno, ele pode competir. Claro, bom, até que atinja valores normais, né, permitido. Então, se não atingir, ele está extinto do esporte. Não, a gente pode se ele não chegar nisso, então quando ele não chegar, ele não vai poder competir normalmente. Isso. E aí eu vou fazer uma pergunta polêmica. É polêmico, professor. A gente sabe que tem o caso dos transgêneros que aí estão atuando no esporte, como é o caso da Tiffany no voleibol. E a gente sabe que tem uma discussão muito grande a respeito das adaptações endócrinas e as adaptações de hipertrofia, de força muscular que foram geradas até então. Essas adaptações realmente elas foram bem significativas para ganho de força, massa muscular, né? Então tem essa questão também, né, que hoje é um tema a ser bem discutido, aí, essa questão das adaptações hormonais que você tem nesse público, no caso. Você praticamente respondeu a pergunta. Você, como um bom especialista em fisiologia do exercício e do treinamento, você já respondeu. Antes de tudo, respeito à pessoa, isso aí com certeza, respeito à opção, respeitar a pessoa, mas a gente precisa também respeitar, antes de tudo, da pessoa existir, a própria biologia. Ela não mente, ela não tem como.
uma verdade inexorável, isso é A inexorável. pessoa passou a vida toda com uma taxa de testosterona mais alta e respondeu fisiologicamente essas adaptações. Como responder isso aí foge a minha alçada, realmente. Eu não tenho mas discutindo fisiologicamente... mais uma vez, não tem como. Reiterando o respeito pleno à opção, ao atleta. A pessoa, né? É o que eu falo a uma amiga, quando a gente fala em questões assim, olha, antes de tudo o respeito. Isso é básico, não é coisa que a gente... Parece que quando alguém respeita o outro, parece que a pessoa hoje se destaca, né? Isso é básico. Isso a gente nem discute. Isso não se discute. Agora, a gente as adaptações fisiológicas. Porque essas questões, até onde eu li, comecei a me inteirar, né? Não o caso só, mas das questões mesmo de regras, né? Elas não estão realmente considerando todas essas alterações, não. Porque, como eu acabei de falar, para o esporte, os exames que as mulheres precisam fazer para comprovar que são mulheres, né? Eles são muito mais exigentes, como a Paula, que a gente sempre fala, a Paula do vôlei, né? Quando chegou a comentar, eles são muito mais exigentes do que hoje começaram a abrir para essa outra categoria, né? Que a gente vamos colocar assim, já que temos categoria, né, baixa e tal, mas essa seria para uma outra categoria. Então, precisaria, no mínimo, em termos esportivos e de regra, não sei se de comitê de ética, etc., que fossem iguais, né? As taxas hormonais. Eu falo na questão das exigências, sabe? As exigências, porque são muito altas que as mulheres precisam, não é? Porque esse não é um caso isolado, existem casos no MMA, existem casos no halterofilismo, existem casos no atletismo. Então, por isso que eu acho que é um caso que são vários estudo que merece a atenção da comunidade científica nesse caso. E agora, fugindo um pouco do assunto, se você tivesse que categorizar para mim os 5 anabolizantes, eu estou sendo tendencioso à pergunta, né? Os 5 recursos ergogênicos considerados doping, os 5 tipos de doping mais comuns. Bom, o que mais aparece, por incrível que pareça, o que a gente tem falado são os hormônios. O primeiro dos casos de doping são os hormônios. Tanto dos hormônios mais antigos, mais conhecidos, né, que foram sintetizados lá para a década de 30, 40, 50, como os mais novos, da nova geração, que já foram descobertos, inclusive. Depois a gente tem aí com alguns casos de anfetaminas, que também é outro caso, a segunda substância também bem utilizada. Anfetamina teria um efeito adrenérgico, né? Estimulante. Isso, estimulante do sistema nervoso central, né? Outros são, além dos estimulantes, tem um terceiro, que é o hormônio, mas é um hormônio diferenciado, que é a EPO, né? A eritropoetina, uma das substâncias também muito utilizada no esporte de endurance, né? Não é só endurance, mas endurance longa, né? Como resistência, ultra resistência. Ultra resistência, né? Ultra resistência. Como o Tour de France mesmo é o maior laboratório que existe para isso. O caso como você já citou antes, do Armstrong, ele fez muito uso da Apple, mas a Apple foi uma das substâncias, né, na declaração dele. A história dele também é muito bem contada no documentário. É um que ele fez com a Oprah, não foi? Teve uma entrevista. A entrevista da Oprah foi onde ele realmente abriu o jogo, né? Ele abriu o jogo, falou de todas as substâncias, falou de uso de hormônios. Vamos ser sinceros, ele não estava sozinho também, né? Não, claro, ele tinha uma equipe. Não, seria impossível ele sozinho fazer o que ele fez se não tivesse um suporte de equipe. E não falo de dopagem.
O Tour de France não ganha a equipe. É um trabalho de equipe para que um ou outro venha ganhar etapas. Não? O Tour de France que ali é um jogo, é uma competição de estratégia, né? Não é uma equipe multidisciplinar mesmo, mas no documentário ali foi entrevista. O documentário que é o The Program, né, Programado para Vencer, que foi baseado de todos nos documentos, né, de todo o documento que a WADA fez sobre o caso, né, sobre o estudo do caso do Lance Armstrong. Então, desde o uso da equipe, o uso dele inicialmente, o uso pelo médico dele, né, que foi um dos pioneiros nesse uso aí de Apple. Enfim, aquilo ali foi... Né? Professor, a gente vai dar 1 minuto ali do Instagram, que fala 1 hora de live. Nossa, já? Já 1 hora. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao professor Azenildo. Qual que é o seu Instagram, professor? O nosso Instagram é o Postdoc AZ. Postdoc AZ, tudo junto? Sigam lá, Postdoc AZ. O livro O Mundo Anabólico, o professor tem para comercializar, então quem tem interesse em se aprofundar no assunto, entra no Instagram do professor Postdoc_AZ. Postdoc_AZ, mas tem um T, então... Postdoc. Então, pessoal, eu tive o prazer de conversar aqui com o professor Azenildo. Quem tiver interesse em adquirir o livro dele, O Mundo Anabólico, entra no Instagram dele, é postdoc, P-O-S-T, doc, D-O-C, _AZ. Entre no Instagram dele, mandem um direct para ele e com certeza vocês vão ter acesso aí à principal obra de treinamento que a gente tem no Brasil. Beleza? Professor Azenildo, mais uma vez, muito obrigado pela participação dos senhores. Essa aqui é a primeira entrevista que a gente faz aqui no Instagram e o professor Azenildo inaugurou aqui com louvor. Foi cobaia. Foi o cobaia, inaugurou com louvor aqui esse quadro. Agradeço também a presença de todos vocês que participaram da live e aqueles que não tiveram oportunidade de assistir a live. Até o final da semana ela será postada no nosso canal do YouTube, Professor Luiz Polito, e aí vocês procurem lá e assistam um pouco da discussão que nós tivemos sobre doping, com o maior nome do doping que esse país tem, né? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Professor? Eu só agradeço novamente, só tenho a agradecer principalmente pela oportunidade de ter sido cobaia, estou à disposição. Tudo pela ciência, né? Tudo pela ciência. Então, fui cobaia ao vivo, literalmente. Vivo, né? Também agradecer a participação do pessoal, né? Principalmente uma turma que eu não conheço ainda, não ouvi, né? Mas foi um prazer estar com todos. Estamos à disposição, como já foi colocado, até mesmo à disposição do trabalho, com preço diferenciado, inclusive, para todos que participaram. E até aqueles que não conseguirem comprar diretamente, eu posso disponibilizar também um percentual de 20%, pelo menos, para todos que não conseguirem, né, de imediato. Isso vai para quem participou também, claro, né? Então está aberto a todos. Então é só agradecer, né, e colocar à disposição. Obrigado, professor. Um grande abraço.